O sorriso que quebrou o copo. O restaurante tinha aquela iluminação dourada que fingia intimidade, como se as velas e os talheres de prata pudessem apagar o cheiro de mentira no ar. Meu marido, Carlos, seguiu a garçom com os olhos enquanto ela se afastava, o sorriso ainda pregado no rosto, aquele mesmo sorriso que eu já tinha visto antes, mas nunca tão descarado, nunca tão perto de mim. Bonita, não é? Ele disse, como se estivéssemos compartilhando um segredo, como se eu fosse cúmplice. Tem algo nos olhos dela. Eu girei o vinho no copo, observando o líquido escuro colar nas paredes de cristal. Sim, Carlos. Tem você. Você sempre teve fraqueza por morenas de cabelo cacheado, respondi, sem tirar os olhos do meu prato. Ou foi só depois que a conheceu? Ele congelou. O garfo com o pedaço de filé mignon ficou suspenso no ar, entre a mesa e sua boca entreaberta. Finalmente. Do que você está falando? Da sua assistente, Carlos. Daquela que você treina até tarde, que manda mensagens de urgência aos domingos, que usa o mesmo perfume que a garçom de hoje. Virei o copo devagar, deixei o vinho respirar. Que coincidência, não? Seu rosto perdeu a cor mais rápido do que a toalha branca da mesa. Os dedos tremiam levemente, como se o corpo já soubesse que a farsa tinha acabado antes que a mente aceitasse. Você está louca, ele sussurrou, mas a voz falhou rouca, como se as palavras tivessem sido arrastadas por um gancho na garganta. Não, meu amor, sorri doce, como ele gostava. Sou só boa de observação. Como a vez que você disse que estava na academia, mas esqueceu de tirar o crachá do escritório do bolso da calça. Ou quando a sua reunião em São Paulo coincidiu com o aniversário dela. Inclinei-me para frente e baixei a voz. Até o presente que você comprou para mim hoje, igual ao que ela postou no story semana passada. Mesma joalheria, mesma caixa azul. Você esqueceu de trocar o laço. O copo de vinho escorregou de seus dedos. O som do cristal quebrando no chão foi alto o suficiente para chamar a atenção dos outros casais que fingiram não estar ouvindo. A garçom, a morena de cabelo cacheado, apareceu com um pano, mas Carlos nem sequer a olhou. Seus olhos estavam presos nos meus, como se eu tivesse se tornado, de repente, a criatura mais terrível que ele já vira. Quantos anos, Carlos? Perguntei, pegando a faca para cortar um pedaço de carne que nem tinha provado. 2? 3? Ou foi desde o início, e eu é que fui a última a saber? Ele não respondeu. Não precisava. A maneira como seu queixo tremeu, como as mãos se fecharam em punhos sobre a mesa, como o suor começou a brilhar em sua testa, era resposta suficiente. Sabe o que é pior? Continuei, mastigando devagar, saboreando cada segundo. Não foi o fato de você trair, foi você achar que eu não ia perceber, que eu era tão burra, tão cega que ia ficar aqui sorrindo, enquanto você me humilhava no nosso aniversário. Soltei a faca. O barulho metálico ecoou. Mas hoje você aprendeu, não aprendeu? Nunca subestime a mulher que te conhece melhor do que você mesmo. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Os olhos ardiam, a boca aberta em busca de palavras que não vinham. Raiva, vergonha, medo, tudo misturado no rosto de um homem que pela primeira vez em anos não tinha controle. Vá, disse, apontando para a saída com o queixo. Vá com ela, ou com qualquer outra. Mas não volte para casa. Não hoje. Não nunca. Carlos hesitou. Por um segundo, pensei que fosse discutir, implorar, mentir de novo. Mas algo nos meus olhos deve ter lhe dito que não adiantaria. Ele virou as costas e saiu, tropeçando quase nas próprias pernas, como se o chão tivesse se tornado instável de repente. A garçom apareceu com a conta. Sorri para ela, paguei em dinheiro, deixei uma gorjeta generosa. Ele não vale a pena. Ela murmurou, olhando para a porta por onde Carlos tinha desaparecido. Eu sei, respondi, pegando minha bolsa. Mas valeu cada segundo dessa noite. Saí do restaurante com a cabeça erguida, o ar frio da noite acariciando meu rosto. No bolso, o celular vibrou. Uma mensagem. Desculpa. Podemos conversar? Não respondi. Algumas lições não precisam de palavras. Basta um sorriso, um copo de vinho, e o som de um homem caindo do pedestal que ele mesmo construiu. A rua estava vazia, exceto pelo brilho amarelado dos postes e o murmúrio distante de um carro passando. Caminhei sem pressa, os saltos batendo no asfalto com um ritmo que ecoava a calma que agora me habitava. Não havia raiva nem saudade, apenas a certeza de que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. E não deveriam. Do outro lado da calçada, uma vitrine iluminada exibia vestidos de festa, tecidos que brilhavam como promessas antigas. Parei por um instante, observando meu reflexo distorcido no vidro, os lábios ainda marcados pelo vinho, os olhos mais vivos do que há meses.
Carlos tinha o hábito de dizer que eu era impetuosa, que agia sem pensar. Talvez ele estivesse certo. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha agido com uma clareza que doía. O celular vibrou novamente. Desta vez era uma chamada. O nome dele piscou na tela, insistente. Deixei tocar até silenciar. Não havia mais nada a dizer. Tudo o que precisava ser dito já estava no modo como ele tinha saído do restaurante, na forma como suas mãos tremiam ao segurar o copo, na mentira que escorreu de seus lábios como mel envenenado. Virei a esquina e avistei o bar onde costumávamos nos encontrar nos primeiros meses, quando tudo ainda era risos e segredos compartilhados. A porta estava entreaberta e de dentro vinha o som de um piano tocando uma melodia lenta, quase triste. Por um segundo pensei em entrar, em sentar no mesmo banco de sempre e pedir um uísque puro, como fazíamos. Mas então me lembrei do cheiro de seu perfume barato no meu casaco, das desculpas que ele inventava para justificar os atrasos, das noites em que eu esperava, crédula, enquanto ele escolhia não chegar. Segui em frente. O apartamento ficava a 10 quadras dali, mas eu não tinha pressa. A cidade à noite era minha agora, sem horários para cumprir, sem explicações para dar. Passei por um quiosque de jornais, onde um homem de cabelo grisalho folheava uma revista com desinteresse. Comprei um maço de cigarros, algo que não fazia há anos, e acendi um enquanto caminhava. A fumaça se misturou ao ar frio, dissipando-se como as últimas ilusões que eu ainda guardava. Quando finalmente cheguei em casa, o apartamento estava em silêncio. Tirou os sapatos, deixei a bolsa cair no sofá e fui até a janela. Lá embaixo, as luzes da cidade pulsavam, indiferentes às pequenas tragédias humanas. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e tirei o anel que ele me dera no nosso aniversário de 1 ano. Era bonito, mas pesado demais, como tudo que vinha dele. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado das chaves, e fui para o banho. A água quente lavou o resto da noite. O perfume, o gosto do vinho, o toque de seus dedos no meu pulso quando ele pensou que ainda poderia me convencer. Quando saí, enrolei uma toalha no corpo e me olhei no espelho. Não havia lágrimas. Só uma mulher que, finalmente, tinha deixado de ser refém de suas próprias esperanças. O celular vibrou mais uma vez. Dessa vez era uma mensagem longa, cheia de justificativas e juramentos. Apaguei sem ler. Depois bloqueei o número. Deitei na cama e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era uma ausência, era uma escolha. E eu havia escolhido muito bem. O peso das coisas invisíveis. O anel ficou sobre a mesa por 3 dias, brilhante e intrusivo, como um ponto de interrogação no meio da sala. Eu evitava, contornava a mesa como se ele pudesse me puxar de volta para aquele ciclo sem fim de desculpas e promessas vazias. Até que na manhã do 4º dia, o coloquei em um envelope branco, sem endereço, sem palavras. Não havia nada a dizer que já não tivesse sido dito, ou ignorado. Levei o envelope até a agência dos Correios no centro, onde a filha da dona da padaria, Lúcia, trabalhava no balcão. Ela nem perguntou o que havia dentro quando eu pedi para enviá-lo sem remetente. Só assentiu, com aquele olhar solidário de quem já tinha visto muitas mulheres fazerem a mesma coisa. Vai por Sedex? Perguntou, e eu balancei a cabeça. Não importava se demorasse. Não importava se chegasse. Saí dali e respirei fundo. O ar da manhã tinha um cheiro diferente, como se o mundo tivesse se livrado de uma camada de poeira que eu não percebia antes. Caminhei sem pressa até a praça, onde o velho senhor que vendia livros usados arrumava sua banca. Ele me reconheceu. Eu comprava ali há anos, sempre romances de amor com finais felizes, como se pudesse, por osmose, fazer minha vida se encaixar naquelas páginas. Hoje não é dia de histórias de amor, não é? Perguntou, ajustando os óculos no nariz adunco. Hoje é dia de outra coisa, respondi, passando os dedos pelos livros expostos. Um título me chamou a atenção: As Coisas que Carregamos. Era um volume desgastado, com anotações à margem em letra miúda. Folheei e encontrei uma frase sublinhada: às vezes, o que nos liberta não é a coragem, mas o cansaço. Fechei o livro e o comprei sem pechinchar. Naquela noite jantei sozinha em um restaurante pequeno perto do apartamento, um lugar que ele odiava por ser simples demais. Pedi um prato de massa com molho de tomate caseiro e um copo de vinho tinto, não o caro que ele sempre escolhia para impressionar, mas um chianti comum, que sabia bem sem precisar de justificativas. Enquanto comia, observei as outras mesas, um casal de idosos dividindo uma sobremesa, 2 amigas rindo alto, um homem sozinho lendo um jornal. Ninguém parecia refém de nada. Ninguém parecia prestes a desmoronar. Quando voltei para casa, o prédio estava silencioso. Subi as escadas devagar, sentindo o peso dos meus próprios passos,
como se cada degrau me aproximasse não só do apartamento, mas de algo novo. Ao abrir a porta, o cheiro de lavanda, meu sabonete, invadiu o espaço. Não havia mais colônia cara no ar, nem roupas masculinas jogadas na cadeira, nem a tensão de esperar pelo próximo erro, pela próxima discussão que terminaria em lágrimas e juramentos de mudança. Tirei o vestido e o pendurei no cabide, alisando o tecido como se estivesse fechando um ciclo. Depois abri a janela. O vento da noite entrou fresco, trazendo o som distante de uma buzina, o latido de um cachorro, o murmúrio da cidade que seguia em frente, indiferente às minhas pequenas revoluções. Os dias seguintes foram estranhos, como se eu estivesse aprendendo a viver em um corpo que finalmente me pertencia. No trabalho, a chefia notou a diferença antes mesmo que eu dissesse algo. Você está diferente, comentou Mariana, minha supervisora, enquanto revisávamos os relatórios. Menos tensa. Como se tivesse tirado um peso das costas. Sorri, sem explicar. Não era um peso só. Era uma corrente, uma coleira invisível que eu mesma havia permitido que colocassem em mim. Agora, ela estava no chão, oxidando. Uma semana depois, o anel voltou. Não pelo correio, mas deixado na portaria do prédio, dentro de uma caixa de veludo preto. O porteiro, um homem calmo chamado Seixas, me entregou com um olhar cauteloso. Veio com um bilhete, disse, indicando o papel dobrado sob a caixa. Não abri na hora. Esperei até estar em casa com a porta trancada, como se aquelas palavras pudessem, de alguma forma, me atingir. Mas quando finalmente desdobrei o papel, encontrei apenas 3 linhas, escritas com a letra apertada que eu conhecia tão bem. Guardei por um tempo. Depois, entendi que algumas coisas não são nossas para segurar. Desculpe. Não havia raiva naquelas palavras. Não havia nem mesmo tristeza. Era só um ponto final. Uma admissão tardia de que às vezes o amor não é suficiente. Às vezes, o amor é apenas o que nos prende. Joguei o bilhete no lixo. A caixa deixei sobre a mesa, aberta. O anel continuava bonito, mas agora parecia menor. Ou talvez eu tivesse crescido. As semanas passaram. Comecei a frequentar aulas de cerâmica nas quartas-feiras, algo que sempre quis fazer mas nunca tinha tempo. Minhas mãos, antes tão acostumadas a segurar copos de vinho em jantares tensos, agora moldavam argila, criando formas imperfeitas que depois de queimadas, ganhavam uma beleza própria. Uma noite, enquanto limpava as ferramentas, a professora, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Clara, me perguntou: "Você já tinha feito algo assim antes?" "Nunca", respondi surpresa com a facilidade com que a palavra saiu. Ela sorriu, como se já soubesse a resposta. Às vezes a gente passa a vida inteira fazendo o que os outros esperam, até que um dia acorda e percebe que esqueceu de viver. Não era uma crítica. Era só uma observação, mas ecoou em mim como uma verdade há muito ignorada. 3 meses depois, encontrei-o por acaso. Era um sábado à tarde, e eu estava na livraria do centro, procurando um livro sobre história da arte. Ele estava na seção de viagens, de costas, vestindo uma camisa que eu não reconhecia. Por um segundo, meu coração acelerou, velhos reflexos. Bate quando se virou, foi como ver um estranho. Seus olhos encontraram os meus e por um instante, houve um reconhecimento mútuo, uma ponta de algo que poderia ser saudade, ou alívio, ou ambos. Ele não sorriu, não se aproximou. Só assentiu leve, como se dissesse: "Tudo bem, está tudo bem." E estava. Saí da livraria sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol de outubro aquecia as calçadas, e a cidade seguia seu ritmo, indiferente às nossas pequenas histórias. Respirei fundo e segui em frente. Não era um final feliz no sentido tradicional. Era só um final. E pela primeira vez isso era suficiente. O encontro e o que veio depois. A livraria tinha aquele cheiro familiar de papel envelhecido e café recém-feito, que vinha do pequeno espaço no fundo, onde as pessoas liam em silêncio ou digitavam em laptops com expressões de concentração. Eu não tinha vindo ali por acaso. Era um lugar que frequentava desde a faculdade, quando ainda acreditava que os livros poderiam me dar respostas para tudo. Agora, aos 35 anos, sabia que eles só ofereciam perguntas melhores. Mas não era por isso que meu pulso tinha acelerado ao vê-lo. Não era nem pela lembrança do que fomos 2 corpos entrelaçados em apartamentos mal mobiliados, das noites em que ríamos até o sol nascer, das brigas que duravam dias e terminavam em silêncio, não em soluções. Era pela estranheza de vê-lo ali inteiro, como se os últimos 5 anos não tivessem passado. Como se ele ainda fosse a pessoa que conhecia, e não um homem que havia escolhido um caminho sem mim. Ele estava mais magro, os ombros um pouco curvados, como se carregasse algo invisível. A camisa azul claro, que eu não reconhecia, estava bem passada, abotoada até o colarinho,
como se ele tivesse saído de uma reunião ou estivesse a caminho de uma. Não usava mais a pulseira de couro que eu lhe dera no aniversário de 28 anos, aquela que ele jurava nunca tirar. Em seu lugar, havia um relógio prateado, discreto, que brilhava sob a luz amarela das lâmpadas. Quando nossos olhares se encontraram, não houve surpresa. Talvez ele também soubesse, de alguma forma, que um dia nos esbarraríamos ali, naquele labirinto de prateleiras que já tinha sido nosso território comum. Seus olhos, ainda daquele verde escuro que me fazia pensar em florestas após a chuva, fixaram-se nos meus por um segundo a mais do que o necessário. Não havia raiva ali, nem nostalgia. Havia, talvez, o reconhecimento de que éramos dois estranhos que em outra vida haviam se prometido coisas impossíveis. Ele assentiu, como eu disse. Um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que carregava o peso de tudo o que não precisava mais ser dito. Tudo bem. Está tudo bem. E estava. Porque a verdade era que nos últimos anos eu também havia me tornado outra pessoa. Não por escolha, não por vingança, mas simplesmente porque o tempo faz isso conosco. As cicatrizes que ele deixará, aqueles meses em que me senti abandonada, as palavras duras que trocamos na última discussão, a maneira como ele saiu do apartamento levando apenas uma mala e um silêncio que ecoou por semanas, haviam se transformado em algo menos doloroso. Não eram mais feridas abertas, mas marcas que faziam parte de mim, como as linhas nas palmas das mãos. Saí da livraria sem olhar para trás como escrevi, mas o que não contei foi que ao passar pela porta, ouvi o som de passos atrás de mim. Não me virei. Não precisava. Sabia que ele não me seguiria. Caminhei até o ponto de ônibus na esquina, onde uma mulher com um carrinho de bebê discutia com o motorista por causa da passagem. O sol de outubro aquecia meu rosto, e eu fechei os olhos por um instante, sentindo o peso do livro que comprará, a história da arte em fragmentos contra o peito. Era irônico, pensei. A arte, afinal, também era feita de coisas quebradas que de alguma forma ainda faziam sentido. Quando abri os olhos, ele estava do outro lado da rua, esperando o sinal fechar para atravessar. Não na minha direção, mas para o lado oposto, onde ficava a estação de metrô. Ele não olhou para mim. Não acenou. Só ficou ali, com as mãos nos bolsos, como se estivesse esperando por algo, um trem, um amigo, ou talvez apenas pelo momento certo de seguir em frente. O sinal abriu. Ele atravessou. Eu não. Fiquei ali, observando sua figura se afastar até se perder entre a multidão. Não senti vontade de chorar. Não senti alívio. Sentia apenas uma quietude estranha, como se algo que estava suspenso no ar finalmente tivesse encontrado seu lugar. Naquela noite, ao chegar em casa, coloquei o livro na estante, entre um romance que nunca terminei e um guia de viagens para um lugar que nunca visitei. Depois, liguei para minha irmã, que atendeu no segundo toque, como sempre. Oi, estranha, ela disse, com a voz abafada pelo barulho de panelas ao fundo. Você não ia me ligar só quando precisasse de dinheiro, lembra? Eu ri. Era bom ouvir sua voz. Eu vi o Daniel hoje e falei, sem rodeios. Houve uma pausa. Depois, o som de uma torneira sendo fechada. E, como você está? Estou bem, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade. Acho que finalmente está tudo bem. Ela não perguntou detalhes. Não precisava. Minha irmã sempre soube que algumas coisas não precisam ser dissecadas para serem compreendidas. Que bom, ela disse simplesmente. Agora me conta, você comeu hoje? Porque eu fiz um molho que vai te fazer esquecer esse homem para sempre. E assim, entre risadas e o cheiro imaginado de alho refogado, a vida seguiu. 1 ano depois. O outono voltou e com ele o hábito de frequentar a livraria nas tardes de quinta-feira, quando o movimento era menor. Eu já não procurava por ele. Não esperava vê-lo. Mas, em um daqueles dias em que a chuva batia leve nas vidraças, ele estava lá novamente. Desta vez, não foi um encontro casual. Ele estava sentado em uma das mesas do café, com um caderno aberto e uma caneta na mão, como se estivesse escrevendo. Quando levantei os olhos dos livros que folheava, nossos olhares se cruzaram mais uma vez. Desta vez, ele sorriu. Não daquele jeito largo, descompromissado que eu lembrava. Era um sorriso pequeno, quase tímido, como se ele também estivesse surpreso por ainda nos reconhecermos. Oi? Ele disse, quando me aproximei. Oi? Sentamos em silêncio por um momento, como se estivéssemos testando a temperatura daquilo. Não havia tensão. Não havia expectativa. Só duas pessoas que em outro tempo haviam se amado e que agora eram apenas isso, duas pessoas. Você ainda pinta? Ele perguntou finalmente. Balancei a cabeça. Às vezes. Mais para mim do que para qualquer outra coisa. Ele assentiu como se entendesse. Eu comecei a dar aulas, ele disse.
História. Para adolescentes. É interessante. Você sempre foi bom em contar histórias, respondi sem ironia. Ele riu baixinho, como se lembrava da mesma coisa que eu, das noites em que inventávamos personagens imundos só para nos fazer rir. Sim, mas agora são histórias verdadeiras. Ou pelo menos o mais perto que a gente chega da verdade. Ficamos ali por mais algum tempo, falando de coisas simples, do novo café que haviam aberto na esquina, do livro que ele estava lendo, da viagem que eu fizera no verão. Não mencionamos o passado. Não precisávamos. Quando me levantei para ir embora, ele não tentou me segurar. Não pediu meu número. Só disse: "Foi bom te ver, Laura." Foi, respondi. E era verdade. Desta vez, ao sair, não olhei para trás. Mas ao chegar em casa, encontrei um envelope branco debaixo da porta. Dentro, havia um bilhete e um ingresso para uma exposição de arte que estreia na semana seguinte. Pensei que você pudesse gostar. Não é uma despedida. Não é um recomeço. É só um ingresso. Sorri. Guardei o bilhete na gaveta da mesa de cabeceira, entre cartas antigas e fotos desbotadas. Talvez fosse a exposição. Talvez não. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me parecia um lugar assustador. Era só o futuro. E de alguma forma, isso era suficiente.